Bom, dando continuidade ao nosso treinamento sobre segurança na operação de caldeiras, vamos falar agora sobre a prevenção contra explosões e outros riscos envolvidos no ambiente da sua caldeira. Um dos principais riscos que nós encontramos no ambiente da caldeira, seja ela uma caldeira aquotubular, flamo-tubular, enfim, elétrica, é o risco de uma explosão. E o que vem a ser uma explosão? Uma explosão é uma expansão violenta, quase que instantânea, acompanhada de estrondo e acompanhada também de uma liberação enorme de energia. E essa energia ela pode ser fatal não só para o equipamento, para a construção ao redor da caldeira, como também para o pessoal envolvido, né? Operadores, técnicos, mecânicos, etc. Numa explosão, gente, nós podemos ter a causa como sendo uma reação química muito rápida, ou ainda uma reação nuclear, caso de usinas nucleares, ou ainda pelo escape de gases ou vapores sob grande pressão. E aí sim, é característico aí de uma caldeira, né? Principalmente caldeiras que trabalham com alta pressão. Para vocês terem uma ideia, vamos aqui dar um exemplo. Uma caldeira com uma pressão de 10 quilos, né? Produzindo vapor saturado a 183,2 graus Celsius. Nós verificamos que 1 quilo de água, líquido saturado dentro da caldeira, ele ocupa um volume de 1,132 litros. Tá? Porém, se essa mesma água, esse mesmo quilo de água, se ele escapar, se ele vazar para a atmosfera, devido a uma falha mecânica na caldeira, ele irá ocupar 2.064 litros, ou seja, 1.820 vezes maior, volume consideravelmente maior. Estamos falando, nesse exemplo, de 1 quilo de água, porém a caldeira ela possui aí centenas de litros, né? Se não milhares. E vocês podem imaginar o que representa, né? Um vazamento ou uma falha mecânica que pudesse expulsar essa água subitamente para a atmosfera. Vocês imaginam o estrago que iria causar, né? Ou seja, um volume de 1.820 vezes maior o volume que a sua caldeira, a água ocupa dentro da sua caldeira. Casos de maior frequência envolvendo explosão de caldeiras são a elevação da pressão de trabalho acima da pressão máxima de trabalho permitida, ou seja, a PMTP, né? Pressão máxima de trabalho permissível. Isso pode acontecer, por exemplo, se você tiver um manômetro descalibrado, né? Um manômetro que esteja indicando a pressão de forma errada, né? Isso pode levar a um erro operacional e realmente causar uma elevação acima da pressão máxima. É claro que, nesse caso, a válvula de segurança deverá abrir, em primeira instância. Uma vez que a pressão atingiu a PMTP, a válvula de segurança tem que abrir e tem que aliviar essa pressão. Mas não deixa de ser um risco, né? E digamos que, por exemplo, você teve um aumento de pressão acima e a válvula não abriu. Pode haver uma explosão, com certeza. O outro caso de maior frequência seria superaquecimento excessivo ou modificação da estrutura do material interno de contenção da água da caldeira. Por exemplo, se você tiver um nível muito baixo e isso aí se prolongar por um tempo excessivo, poderá haver um superaquecimento, ou seja, a temperatura vai atingir valores muito maior do que a temperatura normal de operação, por exemplo, da tubulação de água da caldeira.
os tubos geradores da caldeira. Okay? Isso também pode ocasionar uma falha do material e, consequentemente, uma explosão. O outro caso de maior frequência seria corrosão do material da caldeira, do material construtivo. É claro que nas inspeções, né, o inspetor sempre busca acompanhar as espessuras das chapas, das tubulações, enfim, tudo que envolve a construção da caldeira para que não ocorra, né, uma perda de material significativa e que faça-se a manutenção também preventiva, né, para que não venha a ocorrer aquilo que seria o pior, né, ou seja, uma explosão. E além disso, nós temos ainda, né, como sendo um caso de bastante frequência, né, envolvendo explosão de caldeiras, a ignição espontânea a partir de névoas ou gases inflamáveis remanescentes no interior da câmara de combustão. Muitas vezes, no acendimento da caldeira, há uma explosão. Muitas vezes, por falta de remoção desses gases inflamáveis, então você tem ali um acúmulo de gases inflamáveis dentro da câmara de combustão e, por isso, ao acender, ocorre a explosão. Vamos estudar agora causas dos riscos de acidentes. Tá? Importante a gente abordar cada um desses tópicos e falar sobre eles. Por exemplo, falhas de operação devido ao erro humano. Olha, por mais que uma pessoa estude, seja treinada, tenha faculdade, tenha especialização, cursos, ela sempre poderá incorrer num erro, né? E, na realidade, esse erro ele poderá ser um erro operacional, como também poderá ser um erro de rotina, né? Uma rotina que a pessoa já está acostumada a fazer sempre a mesma coisa, reagir a uma determinada situação da mesma forma, e isso pode ocasionar uma falha de operação, até porque você tem combinações, né, de eventos, combinações de falhas, que nem sempre elas são identificadas de uma forma imediata. Então, isso pode levar a falhas de operação. Depois, nós temos, então, problemas também com materiais de construção, né, que podem ser até erros de projetos, materiais inadequados, como também problemas com superaquecimento, etc. Manutenção incorreta ou deficiente. Também, uma caldeira que, por exemplo, não seja feita a limpeza correta da parte dos tubos, da parte da água, das incrustações, ou ainda a parte de fuligem, na parte de combustão, ela pode gerar um superaquecimento, né, e com isso você tem uma falha do material. Né? E, finalmente, aqui, procedimentos incorretos. Muitas das vezes, não deixa de ser uma falha operacional também, uma falha humana, mas que o procedimento em si ele não está bem elaborado. Dá margem, por exemplo, uma má interpretação. Ou ainda eu tenho lá um procedimento de emergência em que somente alguns operadores, alguns funcionários têm o pleno domínio. Então, isso pode gerar, sim, um risco de ocorrer acidente. Tá? E, finalmente, em relação ao processo que a caldeira está alimentando. Porque você tem, na verdade, gente, é que nem como se fosse música, né? Você tem lá um par, né? O dançarino e a dançarina. Então, os dois têm que estar em sintonia, senão cada um vai dançar para um lado, vai fazer um passo diferente, né? E na caldeira o que acontece? Eu tenho uma produção de vapor e tenho um consumo, e esse consumo ele é feito lá no processo, né? A demanda do processo. Se por acaso você tem uma caldeira produzindo lá 40 toneladas de vapor por hora, e de repente alguém lá no processo, consumidor final do vapor, resolve desligar um equipamento, fechar uma válvula, e esse consumo cai pela metade, né? Ou seja, de 40 toneladas cai para 20,
isso vai impactar na caldeira. Então, tem que haver aí uma sintonia, né? Tem que haver uma comunicação para que o operador ele se previna dessa variação enorme aí no consumo. Então, isso pode impactar, pode causar risco de acidente, com certeza. Até porque o vapor continua sendo produzido e não tem para onde ir, caso o consumo seja reduzido drasticamente, né? Falando ainda sobre o erro humano, o que ocorre? Normalmente, o trabalhador, as pessoas, de forma geral, trabalham de uma forma a atender uma rotina pré-estabelecida, né? Então, ele chega no seu ambiente de trabalho, verifica lá o relatório deixado pelo seu colega do outro turno, ele vai lá verificar a pressão, temperatura, nível, etc. Mas existe um momento em que, no começo, o cérebro raciocina em cima do que ele está fazendo, né? Mas depois ele começa já a entrar no automático. Então, ele não vai pensar para fazer essas atividades, né? Para tomar essas atitudes. Então, a rotina ela faz com que a pessoa trabalhe no automático, né? Sem pensar muito no que está fazendo. E isso é um risco. É um risco. Falta de treinamento, né? Também, outro problema. Não só o treinamento sobre o que é novo, as novidades, mas também uma reciclagem sobre tudo aquilo que ele já aprendeu. É justamente para relembrar, né, para reafirmar determinados conceitos e procedimentos. Então, o treinamento, para quem trabalha no ambiente industrial, principalmente em caldeira, é fundamental. Fundamental e vai causar, na verdade, uma prevenção, né? Quanto mais treinamento, maior a prevenção de acidentes. Temos também a inércia, né? Quer dizer, a inércia é aquele tempo de resposta, né? Muitas vezes você tem uma situação de risco, você tem que fazer uma manobra rápida para atender uma demanda e nem sempre isso ocorre, né? Até porque a velocidade do processo, às vezes, não é a velocidade do operador. Então, se você tem um aumento de pressão muito rápida, por exemplo, por algum motivo, muitas vezes não dá tempo do operador tomar uma atitude, tomar uma ação. Então, fica muitas das vezes por conta da PSV, por conta da válvula de segurança, né? E temos que rezar para que ela esteja sempre operando, né? Para isso, temos aí a manutenção, a inspeção, etc. E, finalmente, uma avaliação equivocada, ou seja, existem situações onde o operador ele vai ter tempo de tomar uma atitude, né? Seja, por exemplo, uma queda de nível, um aumento de pressão, enfim, ele vai ter tempo para tomar uma atitude, porém, às vezes, há uma avaliação equivocada. Por exemplo, o nível está caindo, né, e o operador entende, por exemplo, que a bomba não está funcionando, a bomba estaria, vamos dizer, queimada, né, ou com algum problema operacional. E nem sempre, às vezes você pode ter um problema na automatização do controle de nível. Posso ter lá uma chave lá queimada, né, um sistema elétrico com problema, até mesmo a fiação, disjuntor, etc. E enquanto que a bomba em si está em perfeito estado. Então, essa avaliação ela pode ocorrer de forma equivocada. Com relação à rotina, eu gostaria só de comentar mais algumas coisas, alguns pontos, que ela acontece no dia a dia. Vejam vocês, por exemplo, esse técnico, né? Está lá consertando ou instalando um ar-condicionado e para ele já virou uma rotina, né? Até porque o equipamento está lá de fora, né? Então, mas de forma alguma se justifica, né? Aqui existem soluções de segurança que pode ser adotada, né? E que não há necessidade nenhuma de correr esse risco, né? Aqui também estamos vendo uma situação aí de risco. O pessoal está usando uma máquina como se fosse um guarda-sol, né? Um protetor solar contra o sol. Então, isso aqui é uma situação que pode causar um acidente grave, né? E, para ilustrar aqui, temos também aqui um cidadão usando o celular no trânsito, que é outro problema, que você tem uma desatenção, né? Ele está concentrado no telefone. Então, em uma das mãos também,
né, ocupada com o aparelho. Quer dizer, é um risco grande de acidente. E que, no final, passa a ser uma rotina, né, até por conta da falta de tempo das pessoas. Então, a pessoa quer fazer 2, 3 atividades ao mesmo tempo, né? Então, nós devemos ter o quê? Consciência que essa rotina existe, né? Estar atento a essa rotina, né? E o que é rotina? Hábito de proceder sempre da mesma maneira, sem atualizar-se com as novas tecnologias, novos procedimentos, etc. Então a pessoa já tem aquela rotina, tem aquele hábito e vai sempre respondendo da mesma forma. E isso um dia pode ocorrer um acidente. Corre-se o risco de fazer algo apenas por fazer, aonde nós temos aí displicência e desatenção. Ela está presente no dia a dia e devemos estar atentos a ela, né? Então esse é o ponto. Nós devemos ter consciência que somos humanos, né? Temos realmente essa força de hábito de fazer as coisas das mesmas formas, né? Da mesma maneira. E dessa forma, o que nós podemos fazer para prevenir é manter sempre a nossa concentração no que estamos fazendo, prestar atenção, não se distrair, não dispersar e se manter atualizado, pessoal, com os procedimentos da sua empresa. Isso é fundamental. Sempre estar atualizado, comparecer às reuniões, aos treinamentos, observar o teu superior, o teu chefe te passa em termos de novas atualizações, e com isso nós vamos estar prevenindo essa rotina diária. A nível de ilustração, eu separei aqui para vocês um fato, né, que ocorreu, um acidente em Singapura, no ano de 2000, na empresa ExxonMobil. Esse acidente ocorreu numa caldeira equipada com um economizador. O economizador, ele é um aquecedor de água de alimentação e fica instalado na saída dos gases, um trocador de calor, né? Ou seja, ele aproveita o calor dos gases de combustão. E também havia um superaquecedor, cuja função é aumentar ainda mais a temperatura do vapor produzido. A pressão dessa caldeira era de 122 kg por centímetro quadrado e ela produzia 160 toneladas por hora. Vocês estão vendo aí 2 imagens da caldeira antes de ocorrer o acidente, né? Ou seja, uma caldeira de grande porte, né? Praticamente quase que um prédio, né? Vocês estão vendo aqui o tamanho. O detalhe, né, que os queimadores eles possuíam um sistema de bicos que permitia a queima de 8 tipos diferentes de combustível. Ela podia queimar GLP, óleo diesel, enfim, vários tipos, né, gás natural, etc. Ela possuía 2 válvulas de segurança no tubulão superior e mais uma válvula de segurança no superaquecedor. Além disso, a linha de gás combustível possuía 2 válvulas de bloqueio, né, que é chamada TRIP, ou seja, em emergência, em caso de emergência, elas fecham, bloqueiam a passagem do combustível. Essas válvulas de bloqueio, elas normalmente ficam conectadas a um sistema de detecção de falha de chama, por exemplo, fotocélulas, ou seja, aqui vocês estão vendo um esquema, né, onde aparecem essas 2 válvulas de TRIP, válvulas de fechamento de emergência, e aqui nós temos a linha de combustível, que vai para a caldeira, ou seja, para a combustão na caldeira. Tá? Aqui na frente eu tenho uma válvula de controle, que é um tamanho menor do que essa outra de controle aqui embaixo. Para quê? Para ser usada na partida do processo, ou seja, na partida da combustão, para acender a caldeira. E essa outra válvula aqui é uma válvula de maior capacidade, um coeficiente de vazão maior do que essa aqui, para ser usada na demanda normal da caldeira, na operação normal, ou ainda na demanda máxima, né, de operação de produção de vapor. Okay?
Então, essa configuração que vocês estão vendo aqui é justamente para se fazer a partida da caldeira. Tá? Além disso, eu tenho aqui também um bypass desta válvula, outro bypass dessa outra válvula, que são duas válvulas de fechamento de emergência. E aqui em cima, uma válvula de alívio, né? Porque quando esta válvula fecha, esse alívio aqui abre para aliviar a pressão aqui internamente, né? Internamente aqui da tubulação. Ok, pessoal? Então, essa configuração aqui, elas estão fechadas, as válvulas bypass estão fechadas, a de alívio também, e as válvulas TRIP de emergência estão abertas. Então, nessa condição aqui, eu estou partindo a minha caldeira, tá? Uma válvula de partida de capacidade pequena. Aqui eu tenho um bypass, porém está fechado também, e essa aqui também está fechada. Ok? Muito bem. O que ocorreu? Na noite de 9 de dezembro de 2000, a caldeira estava operando, queimando GLP. Porém, uma ordem superior foi dada para que se alterasse o combustível de GLP, passando então a queimar com óleo diesel, né? E o pessoal da operação, então, dando prosseguimento, atendendo a essa ordem, eram 3 funcionários, e tentaram então, às 0h30, dar partida com o diesel, né? Porém, não tiveram sucesso. Então já começou aqui a dar errado aqui, né? Vocês estão vendo que eles cumpriram lá todo o procedimento, né? Porém, não houve sucesso. Às 2h20, eles tentaram acender novamente os queimadores de diesel. Entretanto, a caldeira sofreu um trip e apagou. Bom, aqui já é uma indicação clara de que existia um problema, que a gente não sabe exatamente o que é, mas o sistema de emergência, de automação, ele identificou, né, que a caldeira não estava acendendo, não estava partindo, né, se refere à combustão, e simplesmente fechou, acionou as válvulas TRIP, válvula de emergência. Fechou e, logicamente, se você não tem combustível, a caldeira apaga. E aqui já foi, assim, vamos dizer assim, um aviso, né? Ok? E o pessoal, logicamente, né, os operadores estão lá para atender as demandas, né, as instruções. E como eles não tiveram sucesso em acender o queimador de diesel, eles retornaram, né, ao modo de operação anterior, ou seja, reacendendo a caldeira com GLP. Tá? Porém, até já por conta das diversas tentativas, quando eles foram reacender com o GLP às 2h30, ocorreu uma imensa explosão dentro da cama de combustão da caldeira, né? E a gente imagina que essa explosão ocorreu exatamente pela presença aí grande de combustíveis, né, de gases combustíveis, infelizmente, né? E devido à explosão, esse pessoal, esses operadores sofreram aí queimaduras, chegando inclusive 2 deles a óbito, né? Agora vamos falar, pessoal, aqui vocês estão vendo aqui as fotos do acidente, né, os danos aí realmente grandes, tubulações, as chapas, etc., alvenaria, enfim, toda a parte estrutural e tubulações aí ficou totalmente danificada, né? Para vocês terem uma ideia aí da violência dessa explosão, tá? Aqui então vocês estão vendo melhor aqui os ferros aqui retorcidos, né? E aqui nós podemos ver também o economizador, que é o equipamento, é um trocador de calor que aquece a água previamente para ir para alimentar a caldeira. Então, é um estrago realmente muito grande aí, realmente algo assim lamentável, né? Em termos de acidente, teve uma grande repercussão na época. Agora, eu coloquei esse acidente para vocês, para mostrar para vocês exatamente com o objetivo de estudar as causas, né? E isso é o que nos interessa agora nesse momento. E as investigações no local, elas confirmaram que as 2 válvulas de bypass das XV, as válvulas de bloqueio de emergência, elas estavam 50% abertas, e que a válvula principal
do controle de GLP estava 66% aberta no momento seguinte, né? Desculpe, anterior à explosão, né? Então, quer dizer, no momento que estava prestes a explodir, nós tínhamos essa situação, né? Ou seja, as válvulas de bypass das válvulas de segurança estavam 50% abertas. É claro que se esse procedimento aqui foi feito, é porque, de alguma forma, ele existia, né? Ou seja, havia um procedimento especial de acendimento da caldeira utilizando as válvulas de bypass. Porém, esse não é o procedimento normal, né? Na realidade, esse procedimento é um procedimento especial e que depois ficou também claro que somente alguns funcionários tinham acesso a eles, né? Quer dizer, não era qualquer operador que poderia conduzir esse procedimento de acendimento da caldeira utilizando as válvulas de bypass. Ok, gente? E mais, as válvulas de bloqueio ajusante e montante da válvula principal de controle do GLP estavam 100% abertas. Então, quer dizer, se a caldeira estava sendo partida, aí sim, cabe aqui uma observação, a válvula principal deveria estar fechada, ou seja, as válvulas de bloqueio deveriam estar fechadas, para que essa válvula principal de controle também não funcionasse. Porque na partida nós temos uma válvula menor, de menor porte, utilizada exatamente na partida da caldeira. Então aqui já é um outro ponto aí a ser considerado. Portanto, gente, o que aconteceu? Houve um alinhamento que permitiu a entrada de grande quantidade de GLP para a câmara de combustão, resultando na explosão da caldeira no momento da partida, né? Ou seja, da ignição. Aqui vocês estão vendo aqui no desenho, né, a mudança que houve. Claro, repetindo que esse procedimento ele existia, é um procedimento especial, mas não era todo operador que dominava esse procedimento. Tanto é que vocês estão vendo aqui a válvula de bypass é aberta, ou seja, inutilizando as válvulas de shutoff, né, as válvulas de fechamento de emergência. Então, praticamente aqui, ó, o bypass está levando o gás diretamente. Ao invés de utilizar a válvula menor, o que aconteceu? Abriram essas válvulas aqui de bloqueio e utilizaram a válvula de maior capacidade, que é usada durante o regime normal, ou quando a caldeira está produzindo a plena carga. Então, quer dizer, essa válvula aqui, que tem uma capacidade muito grande, vazão, ela não deveria ser usada na partida da caldeira, e sim essa aqui de cima. Esse é o primeira análise que nós fazemos aqui, salvo, né, melhor juízo, mas que ocasionou um volume muito grande de gás e ocasionou a explosão. As recomendações, então, para que possa se evitar esse tipo de acidente, foi que as pessoas envolvidas na operação de caldeira seguissem procedimentos operacionais seguros, né? E que estivessem, logicamente, treinadas, todas as pessoas treinadas para esses procedimentos operacionais, inclusive os procedimentos especiais. Autorização formal que deve ser obtida antes de introduzir modificações no sistema da caldeira. Quer dizer, houve aqui uma solicitação para alterar o combustível, mas não houve uma autorização formal por escrito. Deve-se assegurar que todo o pessoal envolvido na operação da caldeira receba treinamento adequado e supervisão adequada. E também deve-se assegurar a documentação apropriada. Então, todos esses pontos aqui foram depois atendidos pela empresa, né? E para que no futuro não ocorresse mais acidente desse porte e nem menor porte, né? Além disso, a empresa foi instruída para fazer uma inspeção rigorosa de tudo que sobrou da caldeira, executar os trabalhos de recuperação e assegurar condições seguras de operação.
A empresa também reviu, né, seu sistema interno de segurança, meio ambiente e saúde, identificando e corrigindo as fraquezas, né, e as lacunas, observando as recomendações feitas pelos inspetores. Então, esse caso aí ilustra, né, nos mostra realmente a importância de você estar focado, você estar bem treinado, com as informações completas sobre não só os procedimentos normais, mas também procedimentos de emergência da sua caldeira. Por hora ficamos aqui. Obrigado.